Ok, já apareceu aqui a informação. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ver. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista para a edição de julho, o número 11 da nossa revista Caminho a Seguir, a revista da região de Braga, da Fraternidade Nuno Álvares. E para este número, o nosso entrevistado é, a nosso convite, o padre Joaquim da Nazaré Domingos, o assistente nacional da FNA. Muito bom dia, Sr. Padre Nazaré, Muito muito bom dia. bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com certeza, é com todo o gosto e com alegria e boa vontade que aqui também me encontro para dar o meu contributo para a vida e o funcionamento dos escuteiros adultos da região de Braga, em primeiro lugar, mas também em todos aqueles que, através da região de Braga, realmente se torna extensivo esta esta nossa edição, que assim é. Exatamente, sim, sim, E sim, sim. pronto. É verdade que, felizmente, eu penso que a nossa página do Facebook, o nosso blog e mesmo a nossa revista em suporte de papel chegam a muita gente e, portanto, o objetivo é mesmo que quantos mais nos conheçam, melhor. Sr. Padre Nazaré, o nosso assistente nacional já é subejamente conhecido da associação, há muitas centenas, eventualmente posso até dizer milhares de associados que já o conhecem pessoalmente, que estiveram consigo em diversas ocasiões, mas também é verdade que nunca é possível que todos nos conheçamos uns aos outros, a todos, não é? E também é verdade que nos últimos 2 anos estivemos bastante arredados do contacto físico e pessoal, não é? Felizmente estamos praticamente a viver tempos de absoluta normalidade, do qual felizmente tivemos exemplo nas semanas mais recentes, através de 3 grandes acampamentos regionais, das regiões de Lisboa, Guarda e Braga, não é? Que nos voltaram a pôr no campo, em contacto físico uns com os outros, o que é sempre maravilhoso, mas dizia eu, a verdade é que também, felizmente, a nossa associação tem crescido, está sempre a crescer, a região de Braga é disso também, mais uma vez, um exemplo, e haverá muitos associados que ainda não tiveram oportunidade de ter contacto consigo, de o conhecer. E para esses, e para outros que eventualmente também não conheçam assim também, eu ia pedir-lhe que começasse por se apresentar, que nos fizesse um breve resumo da sua biografia, da sua história de vida. Sim, senhora. Olha, então eu, como cidadão, sou natural do Concelho das Caldas da Rainha, aqui na área de Lisboa e Diocese de Lisboa. Claro que o distrito é distrito de Leiria, aqui esta zona já. E, entretanto, pronto, na minha vida mais cristã, que sempre fiz ligado não só aqui à minha paróquia de origem, nos primeiros anos e tempos, e depois o meu percurso de seminarista que passou por Coimbra e pelos missionários combonianos, e depois transitei para o seminário diocesano, onde completei os estudos e a formação, e entretanto fui ordenado padre, portanto sacerdote. Fez agora no dia 29, exatamente, 36 anos, fui ordenado padre, foi no dia de São Pedro, pelo seu cardeal patriarca Dom António Ribeiro, que entretanto foi também ele que me fez a primeira nomeação. Estive assim um ano de transição pároco e perto de Lisboa, no Alto Conselho de Alenquer, mas depois enverdei a convite dele e pedido para capelão militar. Inicialmente seria ficar 2 anos, que era o tempo de serviço militar obrigatório. Bom, a convite dele e também pelas circunstâncias, acabei por ficar não 2 anos, mas 34. E agora já me reformei, ainda fiz um ano de serviço voluntário como capelão militar da mesma forma. Os últimos 8 anos fui capelão do Hospital das Forças Armadas no Polo de Lisboa. E ainda fiquei lá um ano, mas entretanto agora o cardeal patriarca há um ano atrás chamou-me e em virtude de ter falecido aqui um sacerdote numa paróquia junto a Caldas,
acabei por ficar eu pároco e neste momento desliguei-me das Forças Armadas e sou pároco de uma paróquia. E, entretanto, em simultâneo com estas funções, realmente sempre desempenhei funções vinculadas ao escotismo. Eu comecei no escotismo já há alguns 38 anos ou mais, 38 para 39, como seminarista e exerci as funções de assistente de agrupamento 317 de Alverca. Depois, ao fim de um ano de padre, ao vir para capelão militar, fiquei assistente dos escoteiros da região, do núcleo do Oeste, que naquela altura vivia a crise de ser ou não ser uma região. Entretanto, fui o assistente aqui do núcleo do Oeste da região de Lisboa durante 15 anos, onde cooperei também bastante com a região. Passado isso, fui convidado a ser assistente nacional do CNE, o que desempenhei durante 5 anos, mas depois, de facto, tornou-se quase incompatível as minhas funções de capelão militar, que entretanto mudei de unidades e de sítio, e com o desempenho de funções como assistente nacional, a minha última atividade foi o acampamento nacional do Centenário, em 2007, e depois passei a pasta ao meu sucessor, na altura. E passado 2 ou 3 anos, assumi então como assistente nacional da Fraternidade, e ainda estou, já lá vão pelo menos aí à volta de uns 10, 12 anos. Muito bem. Creio que 12 anos. Pois, por acaso, antes de começarmos a gravar a entrevista, tivemos a conversar um bocadinho sobre isso, e de facto serão pelo menos 11 anos, julgo eu, não é? Eventualmente 12 já esse contacto com o FNA. Portanto, pode-se dizer que já passaram tempo suficiente para, de facto, estarmos bem entrosados com o nosso assistente nacional e vice-versa, não é? É assim, eu posso fazer aqui uma adendazinha. É que, como assistente nacional do CNE, na prática já tinha começado a ser uma espécie de assistente nacional da FNA, porque fui várias vezes garantir celebrações em eventos e acontecimentos da fraternidade. Portanto, diríamos que já tinha começado antes. Pois claro, quando nós ainda não tínhamos direito a ter o nosso próprio assistente nacional, ainda bem que conseguimos, porque isso também é sinal de progresso, de evolução e de reconhecimento de facto da nossa associação como uma associação credível junto também da Igreja, não é? E da sua hierarquia. Mas agora, ó Padre Nazaré, só por curiosidade, isto no fundo até é uma curiosidade minha, muito brevemente, como é que surgiu essa sua ligação aos militares? Quer dizer, isto foi por acaso? Foi parar a capelão militar por acaso ou havia alguma ligação lógica? Diríamos que foi por acaso e não. Ou seja, os padres na altura ainda estavam sujeitos, os novos sacerdotes, agora já não. Aliás, enquanto houve serviço militar obrigatório, isso era uma condição. Todos os novos sacerdotes, pelo menos até ao fim de um ano de ordenação, aquilo depois variava entre as datas da ordenação, não interessa, tínhamos todos que ir fazer o curso de capelães à Academia Militar. E era assim que nós oficialmente cumpríamos o nosso dito serviço militar obrigatório. Entre esses iam sendo recrutados alguns para ficarem nas fileiras como capelães. Qual é que era o critério? Havia uma organização, diríamos assim, por cotas, em que os bispos e os superiores das congregações religiosas tinham obrigação legal de dar X sacerdotes para a vida militar. E naquela altura, o cardeal Ribeiro estava em déficit e tinha que dar mais um padre. E então chamou-me e disse-me, olha, tu vais fazer o curso de capelães este ano, não sei se estás a contar com isso. Olha, sabes, eu este ano tenho que dar mais um padre à tropa. E então eu pensei em ti, porque, olha, de acordo com as regras da tropa, avançam primeiro os mais modernos e os mais novos. Dos que vão ao curso de capelães de Lisboa, tu és o mais novo e o mais moderno na ordenação, portanto calhava-te a ti. Eu disse, Sr. Patriarca, com certeza, à sua vontade, estou disponível e conte comigo, eu com certeza que irei, vou com gosto, etc. Por acaso não tinha pensado nessa hipótese, mas vou com muito gosto.
então fica combinado. Só tens, e estás a ver o dedo do Cardeal Ribeiro, só tens é que depois aceitar mais qualquer coisa. E eu disse, senhor Patriarca, o que for compatível com o serviço e a vida militar é o que Vossa Eminência quiser me entregar. Então é engraçado que mais tarde encontra-me, chamou-me de lado e disse, olha, sabes, além de ires para capelão militar, ficas assistente dos escoteiros do Oeste. E eu, com certeza, senhor Patriarca. E pronto, foi assim um bocadinho. Então foi que começou, não é? Exatamente, então de facto até há uma ligação depois, curiosa. para concluir, passados 2 anos, porque na altura para nós o serviço militar obrigatório era 2 anos, ele chamou-me, ou melhor, encontrou-me, ouve lá, tu não gostavas de continuar, é que se tu vens embora eu tenho que dar outro. Se tu gostasses de continuar, ficava com o problema resolvido. Com certeza, senhor Patriarca. E, então ficas mais 2 anos. Passado isso, volta-me a chamar então e a dizer, não queres continuar ainda mais algum tempo? Eu já sei que tu gostas e que te integraste bem e tal. Com certeza, senhor Patriarca, olha, se quiserem, até entro para o quadro e o senhor fica com o problema resolvido e eu fico lá. Gostas da experiência? Sim, sim, senhor Patriarca, adaptei-me muito bem, sinto-me lá bem, então fica combinado. Entras para o quadro que eu autorizo e assim fico esse problema resolvido. E assim foi. Muito bem. História curiosa, sim senhor. Olha, Padre Nazaré, como dissemos, foi assistente nacional do CNE e é agora, há mais de 10 anos, assistente nacional da FNA. A ligação umbilical entre as duas associações é fortíssima, não é? Por isso é que é umbilical, mas há diferenças entre elas. Na sua opinião, quais são as principais diferenças que sentiu entre o CNE e a FNA? E a FNA. Olha, que senti e que sinto. Embora tento um bocadinho e vou fazer constar isso no trabalho que estou de facto a desenvolver, sobre esta identidade de ser escoteiro adulto, no fundo é isso que se trata, a mística, mas a identidade. E então, embora haja diferenças, também há semelhanças. Eu começo pela semelhança, ou seja, o escotismo, enquanto movimento que se aplica aos nossos adolescentes, jovens e até crianças, é essencialmente um movimento e uma forma, uma ação pedagógica de educação. E, de facto, se nós formos à origem da palavra pedagógica e pedagogia, o pedagogo era o que tinha a missão e sabia conduzir crianças, pai dos gogos, condutor de crianças. Bom, então, depois já vamos perceber porque é que eu estou a fazer esta distinção. O escotismo aplicado aos nossos jovens e afins, e como é no CNE, é antes de mais um movimento e uma pedagogia de formação e de educação. Antes da educação e depois também formação. O que é essencial para os nossos jovens e futuros cidadãos, aliás, como Baden Powell assim o entendeu e concebeu, e o grande objetivo e a finalidade do escotismo é formar cidadãos válidos, úteis e capazes, cidadãos verdadeiramente adultos e responsáveis e bem formados como pessoas e como seres humanos. Aquilo que eu irei dizer a seguir a propósito da FNA e do escoteiro adulto, cujo assento primário e primeiro não se coloca, se calhar, na questão da educação ou da formação, embora hoje exista uma outra corrente e cada vez mais explícita e desenvolvida, denominada exatamente de andragogia, ou seja, a educação do adulto. E nós hoje, por mais estranho que pareça, se olharmos para a nossa sociedade, aliás, já há bibliografia nesse sentido, muitos adultos hoje chegam à idade de ser adulto com uma carência muito grande, quer de formação, quer de educação e, acima de tudo, de maturidade. E então, mais do que nunca, até o escotismo com adultos também tem que manter e deve aceitar o desafio de
continuar não só a educar, mas acima de tudo a formar. E estamos numa sociedade onde a própria sociedade hoje concebe a chamada formação permanente e a própria Igreja hoje tem instituído a chamada catequese de adultos. Portanto, continua a ser uma missão em parte educadora e, acima de tudo, formadora. E um dos nossos fins é o aperfeiçoamento pessoal contínuo também, não é? Exatamente, e portanto, e como escoteiro e como pessoa. Portanto, diríamos que há uma relação de continuidade. Depois, eu penso que há uma diferença mais acentuada no seguinte: enquanto que em relação aos nossos jovens, e por isso tem adultos no escotismo, que também são escoteiros adultos, na minha concepção, um dirigente, se não for um autêntico escoteiro, não é um bom educador. Porque se no escotismo se educa pela ação e pelo exemplo, o adulto tem que ser escoteiro. Aliás, se a gente fosse só à carapaça, porque é que o chefe dos escoteiros ou o dirigente anda uniformizado com rigor tal como os seus jovens? É por alguma razão. E não é só uma questão de casca, de exterior. E então, a FNA tem a missão, sim, mais acentuada e em primeiro lugar, não esquecendo a manutenção, diríamos assim, da formação em termos de qualidade escotista e humana, de pôr em prática aquilo que é a finalidade última do escotismo, que é servir e estar ao serviço. E eu penso que a melhor maneira de alguém como escoteiro, que o é porque o começou a ser, seja como adulto, porque muitos nossos escoteiros adultos só foram dirigentes no CNE e afins, mas outros vêm de jovens escoteiros, e então é a oportunidade de modo organizado e não só, muito mais frutífero, de pôr em prática aquilo que é realmente a mística do escotismo, que é servir, ou estar alerta para servir. E aqui há uma grande diferença, enquanto que nós, no CNE, concretamente, com os jovens, a grande tónica é, de facto, através do método formar e educar. Nós, na FNA, temos a primeira tónica, de facto, na ação do servir e de estar ao serviço da comunidade, a comunidade humana, a comunidade cristã, todos aqueles que privam e vivem connosco e precisam do nosso auxílio. Muito bem. E o Padre Nazaré já referiu aí a ideia do escoteiro adulto, não é? E esteve connosco, o Padre Nazaré esteve connosco de forma ativa no processo de transformação da FNA de uma associação que durante muitos anos foi de antigos escoteiros, não é? Para uma associação de escoteiros adultos. Não é? Isto foi um processo que deu muito trabalho, que demorou algum tempo, que exigiu, de facto, também algum compromisso, que envolveu diálogo com o CNE, envolveu diálogo com a Igreja, mas conseguimos depois, felizmente e finalmente, pôr em prática. Podemos dizer que fizemos bem? Sim, perfeitamente. Até eu estaria quase a contradizer-me ou a negar-me, porque de facto sinto, e orgulho-me por isso até, ter um papel bastante ativo e ter dado uma colaboração, e continuo a dar, e é meu objetivo deixar o mais possível trabalho feito e definido, e tenho em curso, para ajudar a compreender de facto a identidade do escoteiro da fraternidade desta forma. Porquê? Aliás, ainda há por aí, já esvaneceu bastante, mas ainda há uns resíduos. E não é só entre escoteiros, também é entre, se calhar, eclesiásticos. Eu não vou nomear ninguém, mas sei o que já ouvi. Aliás, tive a ocasião de catequizar, se assim o posso dizer, inclusive é bispos, porque a ideia que eles receberam, e portanto a culpa não é deles, foi exatamente da FNA como uma associação de antigos escoteiros. Ora bem, eu penso que isso que é uma definição, com todo o respeito, mas muito pela negativa e pela passiva. Porquê? Porque se é antigos escoteiros, a gente também tem para aí associações com as quais eu lido, ainda daqui a dias eu vou lidar com a Liga dos Combatentes, e há associações um bocadinho desta natureza.
os antigos estudantes daqui ou dacolá, os antigos alunos do seminário de não sei de onde, os antigos alunos do colégio de não sei quantos, os antigos combatentes, a companhia, o batalhão e não sei quê, mais não sei o que mais, se encontram por aqui para conviverem, para almoçar. Não é nada mau, é Claro. positivo, é rico. Sim, é lembrar os Agora, bons velhos tempos, parece-me não é? que um dado momento também se instalou um bocadinho essa ideia, essa imagem de antigos escoteiros da FNA como a associação daqueles que se reúnem para uns almoços e uns jantares para recordar velhos tempos. E embora seja bom recordar bons e velhos tempos, eu penso que a missão da FNA é muito mais e muito acima de tudo isso. É exatamente estar ativo, é estar em ação e é pôr em prática aquilo que, no fundo, até faz parte da nossa mística. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então vamos exercer. E se ao longo das secções do CNE vêm até as palavras de ordem, chamemos-lhe assim, não é? Da melhor vontade, sempre alerta para servir. Então agora na FNA tem muito mais sentido o alerta para servir. E então parece-me que mais do que antigos escoteiros, são escoteiros do presente e da ação presente e até do futuro. E, portanto, é mais correto chamar escoteiros adultos e, a par com isso, nós temos noutros países associações que também congregam escoteiros na idade adulta e pessoas que foram escoteiros em associações juvenis, e que hoje são denominados de escoteiros adultos, exatamente, a começar pela associação italiana, que é de escoteiros adultos, e que, se não fossem consagrados de outra maneira, foram consagrados porque o Papa os recebeu, ainda não há muitos anos, e lhes dirigiu um discurso muito rico e muito cheio de conteúdo, exatamente reforçando o sentido do serviço na Igreja e na sociedade. E é isso que realmente se espera de nós. E, portanto, houve um bocadinho ali aquela ideia que começou por falar de escotismo adulto, e eu aí, de facto, também não aceitei, de facto. Porquê? Escotismo é um só. A identidade, a mística e a essência do escotismo, quer em termos de mística, quer em termos de método, na sua identidade é uma só. Agora, temos escoteiros em várias fases da vida e em várias idades, porque se temos escoteiros, aliás, o próprio escotismo nasceu e cresceu ampliando-se, porque o escotismo nasceu só com aquilo que hoje nós chamamos mais ou menos os exploradores. Exato. Depois foi crescendo um bocadinho e já eram entre nós os júniores e os séniores, agora são pioneiros. Depois é que veio os lobitos, e cresceu para os mais novos, porque entretanto ainda chegou a ser assim um bocadinho um pré-escotismo. E depois é que apareceu o caminheirismo, então sentiu-se necessidade de que o escotismo se prolongasse para uma idade maior, já de jovem adulto. Aliás, o caminheiro é um jovem adulto, porque é depois dos 17, 18 anos, exatamente, até aos 22, 23. Ora bem, se entretanto o próprio Baden-Powell criou escotismo para jovens adultos, se o próprio Baden-Powell é contemporâneo de surgirem associações que congregam escoteiros adultos e os aceitou e os visitou e tem coisas escritas que enquadram perfeitamente o adulto enquanto escoteiro, então não temos razão para reprovar ou rejeitar, né, que haja escoteiros adultos e que é muito mais de longe na sua essência do que simplesmente um antigo escoteiro. Muito bem, muito bem. Acha que ainda nos falta cumprir alguma coisa desse objetivo? Pensa que temos ainda que pensar em completar o caminho? Sim, eu penso que há um trabalho que nós precisamos ainda de continuar a desenvolver, de definição, um bocadinho, de identidade, para que todos nós, enquanto escoteiros adultos, saibamos realmente o que somos e qual é o nosso papel. Ele está explícito, ele existe, é mais ir buscar aos próprios escritos do CNE e de Baden-Powell, mas acima de tudo os escritos de Baden-Powell, que tem lá muito material,
E depois, a própria doutrina da Igreja, de que nós fazemos parte. Quando hoje a Igreja acentua e reforça a importância e a necessidade daquilo que genericamente nós chamamos de catequese de adultos, então não há dúvida nenhuma que isso ajuda a fundar e até a fundamentar e a dar uma identidade renovada e atualizada do escoteiro adulto, enquanto escoteiro, enquanto cristão e enquanto cidadão. Muito bem. Pois claro. E nós precisamos ainda de consolidar, acima de tudo isso, aprofundar e consolidar. Padre Nazaré, isso leva-me até realmente um bocadinho a outro tema que daria pano para mangas, nós podíamos estar aqui horas a falar sobre isto, não temos esse tempo, teremos que ser muito mais assertivos e concretos, mas nós temos estado a viver o tempo da Igreja Sinodal, não é? Uhum. A FNA até tem estado a trabalhar um bocadinho nisso, através das suas regiões. Eu sei que a região do Porto teve um encontro exatamente sobre esta questão. A região de Braga teve a sua atividade anual, o Regrava, dedicado a este tema. Na sua opinião, quais são os principais desafios que se colocam à Igreja, que somos todos nós, não é? Que caminhamos em conjunto, por isso é que é uma Igreja sinodal, caminhar juntos, não é? Somos todos nós. Quais são os principais desafios que se nos colocam nos próximos tempos? Olha, eu penso que, olhando para esta perspectiva e dinâmica sinodal, e que o Papa Francisco, de facto, quis, e muito bem, desafiar a Igreja a fazer algo de um modo diferente, porque é assim, na vida da Igreja, a diferentes níveis, a dimensão sinodal e o sínodo sempre existiu, embora tenha sofrido eventualmente nuances de formas de expressão um bocadinho diferentes em algumas épocas, e hoje se esteja a redescobrir melhor próprio sentido inicial e original. A Igreja é sinodal desde a sua origem. Para começar, ela nasce com uma equipa motor, mas com muitos mais, que são os apóstolos e, à volta dos apóstolos, os discípulos. E já nessa altura a Igreja, podemos dizer que era perfeitamente sinodal. O que é que isto nos quer dizer? Bom, primeiro, eu atrevo-me a dizer uma coisa que podia dizer mais à frente, mas é assim. A expressão sinodal não vem trazer à Igreja algo do estilo tudo ao molho e fé em Deus. Não é nada disso. Para começar, é refontalizar a ação da Igreja e o discernimento na fonte essencial que é o Espírito Santo. E que se alcança e se vai até ele e se recebe esse discernimento pela oração. E aí temos aquilo constitutivo do nascimento da Igreja, o momento do Pentecostes e da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que estão reunidos como uma equipa, como um grupo, como uma comunidade. E é a partir daí, com a ação do Espírito Santo, a oração, que a Igreja nasce e cresce. Depois, obviamente, que ao longo do tempo e da história se vão criando, a Igreja cresceu, diferentes formas e grupos de expressão sinodal. Nós ainda hoje temos, e se recuperou muito nas dioceses, vários níveis, o nível eclesiástico, por exemplo, os conselhos episcopais, o próprio conselho que o Papa tem, formado pelos cardeais, e não só, os conselhos presbiterais, depois os conselhos pastorais que hoje nós temos e somos desafiados a ter ao nível diocesano, ao nível da diocese, e tudo isso são formas, por um lado, de discernimento, de participação e também de ação com maior compromisso e envolvimento, identificação. E no fundo, se calhar, para sintetizar, falar de sinodalidade e de igreja sinodal é o desafio de a Igreja de hoje, nas suas diferentes dimensões e ações, se identificar com a Igreja nascente do tempo e da era apostólica para anunciar o Evangelho, para chegar a todos os povos, para ser missionária e para, de facto, exercer verdadeiramente a missão de Cristo no mundo de hoje.
Muito bem. E os pecados da Igreja que são tão saborosos para tanta gente, nomeadamente, eu atrevo-me a dizer para a comunicação social, não é? Uhum. Mas isto é quase natural, é mais fácil nós destacarmos o podre do que o são, não é? Eu sei que o Padre Nazaré já foi chamado a dar o seu contributo para a comissão que está a estudar o problema da pedofilia e dos abusos sexuais na Igreja. Eu obviamente que não lhe vou pedir que nos conte nenhum segredo ou que nos revele nada que não possa revelar, mas podemos esperar que este problema seja de facto um assunto mesmo muito sério, muito grave, de grande dimensão, ou não é bem assim? Olha, eu acho que sim, que é um assunto um bocado sério e é sempre complicado. Eu agora ia para usar outro exemplo, mas eu uso este mais simples. Tu, quando eu ia para pensar naquele exemplo dos cegos com o elefante, que cada cego apanhou uma parte do elefante e depois cada um achava que o elefante era o bocado que ele sentiu e palpou, não é? Exato. E o elefante é completamente outra coisa. E também um bolo, por exemplo, agora ia por esse exemplo. Um bolo é uma coisa redonda, normalmente com um buraco no meio, que são aqueles bolos maiores que eu gosto muito, mas depois, se cortares um bocadinho do bolo, tens uma coisa triangular e muito diferente. Sabe a mesma coisa, ou seja, o problema é o mesmo. Mas uma coisa é tu olhares para o bolo no seu todo e até perceberes que é redondo com princípio. Aliás, há quem diga na brincadeira que ainda não conseguiu resolver um dilema. Porque é que as pizzas são redondas, são cortadas em triângulos e são transportadas em caixas quadradas? Exatamente. A verdade é que às vezes com isto surgem também questões e dilemas que nos podem conduzir a excessos e a exageros. Sem dúvida nenhuma que na Igreja, infelizmente, e está provado e verificado, que houve problemas desta natureza. Mas não houve só na Igreja, e com isto não estou a relativizar. Os problemas piores que eu encontrei, com que eu lidei, foram em famílias. E este abuso de menores mais grave e mais frequente é dentro do contexto familiar. E eu, antes de ser padre e depois já com 36 anos de padre, já lidei com bastantes situações onde isto aconteceu e não foi pouco. Mas, para além disso, também em grupos, em associações, também já lidei com problemas desses na nossa associação escotista. Agora não estou a falar de FNA, propriamente estou a falar de escotismo, e também tive que lidar com situações, felizmente, das que me vieram parar à mão não foram muitas, mas tive que lidar com situações dessas. E claro que algumas dentro do escotismo, infelizmente, também envolveu o sacerdote, o assistente, e tive que lidar muito de perto com uma situação ou outra, sem dúvida nenhuma. E hoje, se ainda estou a colaborar e a dar colaboração com a tal comissão, já estive reunido em Lisboa com eles, já fui lá e hei de voltar e estou a trabalhar nesse campo para colaborar e cooperar. Porque é que eu sinto que da parte da Igreja e concretamente do clero é mais grave? Olha, quando eu era miúdo, a minha avó dizia assim, se o diabo entrar na igreja, que entre pela porta grande cá de baixo, que não entre pela porta da sacristia. E eu ficava assim, que a porra, desculpa lá agora a expressão, mas porque é que é o problema o diabo entrar pela porta da sacristia? E um dia virem para a minha avó e disse, porque é que é mais grave o diabo entrar para a porta da sacristia do que cá embaixo pela porta grande? E diz ela, filha, então se entrar pela porta da sacristia vai no padre, e só cá abaixo vai num dos outros cristãos, sempre é mais anónimo e não causa tanto estrago. E uma das razões disto, de facto, é, por um lado, o estrago é maior, normalmente, quando se trata com clero. Mas não acontece só com clero. E eu lidei com situações que não era o clero, eram outros, mas era no âmbito da igreja e ao abrigo da igreja. Aliás, isso não é nada de novo,
porque já um escritor nosso escreveu O Crime do Padre Amaro e depois não era só o Padre Amaro. Mas voltando, efetivamente, pior do que o estrago que faz, que é maior, e eu aí sinto 100%, eu penso que se as pessoas têm o direito de esperar bom exemplo, maturidade, começa por ser do pastor e do clero. Eu acho que o padre tem mais a obrigação de dar bom exemplo do que... Não quer dizer que os outros não estejam obrigados a dar bom exemplo, mas o sacerdote, de facto, tem que ser e deve ser o primeiro. E deve saber ter a maturidade. E eu até posso, num rápido, fazer aqui referência a umas situações que, às vezes, a iniciativa destas coisas que aconteceram não foram do adulto, foram do mais novo. E eu tenho com que provar e fundamentar isso. Eu sei de situações em que o miúdo de 14 anos se ofereceu literalmente ao seu padre. Gostava muito dele e gostava que fosse ele a estreá-lo. Agora, é evidente que é dever do adulto saber pôr-se no seu lugar. Se for padre, ainda mais. E fazer como eu sei que em algumas situações aconteceu, em que foi feita uma catequese para ajudar a perceber a pessoa e a criança que nem tudo é a mesma coisa, nem tudo é da mesma maneira. Claro, se o adulto, seja padre ou não, for uma pessoa frágil e fragilizada nesse campo, se calhar corre o risco de não se aguentar ou de não se segurar e lá vai se estardalhou. Mas a gente tem o direito de esperar que o sacerdote pronto, sabe pôr no seu lugar antes de mais qualquer outra pessoa. E claro que a maior parte das pessoas, ou a maioria das pessoas, acima das grandes questões filosóficas, prefere olhar muitas vezes para as pequenas questões práticas, não é? Sim, é evidente. Pronto, e se perguntarmos a muita gente, eles acham, muitos cristãos e não cristãos até, acharão que se calhar a melhor forma de resolver esta questão era acabar com o celibato dos padres. Pronto, eu ia dar o último toque exatamente por aí. Qual é a sua opinião? Até porque, como referimos, infelizmente a pedofilia é praticada por muitos homens casados, homens e mulheres casados, quer dizer, e como referiu, é muitas vezes praticada no seio da família, portanto isto, sim, será que tem assim tanto a ver com o facto da pessoa ser casada? Pedofilias, na sua essência, e o celibato, na sua essência, uma coisa e outra não tem nada uma coisa a ver com a outra. Aquilo que na pessoa humana é o alicerce, chamemos-lhe assim, do que possa ser ou vir a ser a pedofilia é uma coisa. É problemas não resolvidos, é imaturidade, é não saber lidar com determinadas situações e é um desvio e grave. O celibato é outra coisa. Aliás, o celibato, para ser verdadeiramente celibato, só é possível com uma pessoa adulta, madura e devidamente formada e realizada no campo da sexualidade. O celibato é possível, é uma riqueza muito grande. Agora, também pode ser um desastre, sem dúvida. Agora, não é o celibato que é a causa da pedofilia, porque então não acontecia em famílias. Eu dou-te um bocadinho um exemplo de outra maneira. Às vezes, e então no meio militar, foi onde eu desempenhei mais anos e mais tempo e muito mais horas da minha vida, o meu trabalho pastoral, era frequente verem-me tocar nesse assunto, e o celibato, e não sei quantos, e claro, eu, como já me conheces, sou um bocado radical às vezes nos argumentos, até às vezes quando alguns dos meus militares me apareciam a gabar-se e a gabarolar-se e não sei quê, e eu dizia assim, olha, agora tens de te confessar. Sou capelão, nem pense, então isso agora era uma semana, era um mês. Eu digo assim, talvez não, olha, tu sabes a confissão? Uns sabiam, outros não. Olha, a tua agenda da confissão diz que por pensamentos, palavras, atos e omissões. A tua confissão é rápida porque, olha, tu só pecaste por pensamentos, palavras e omissões. Opa, ficavam pior que estragados, porque estava eu a dizer-lhes que eles afinal só tinham conversa e nem tinham feito nada. Pronto. Em relação às vezes ao celibato e por aí fora,
também me vinham muitas vezes, ó, Sr. Capelão, o padre lá da minha terra foi apanhado com uma senhora e tal, e assim, e assado, e frito, e cozido, e mais não sei o quê, e não sei quantos, e vou assim, olha, se calhar é mais desculpável, porque o padre, coitado, é celibatário e também tem as suas fraquezas e as suas carências. Mais grave é tu que és casado pôres os cornos à tua mulher, porque se o problema for só fazer sexo, já tens lá em casa. Porque é que vais pôr chifres à dita cuja? Epá, e às vezes apanhava-os em cheio, e às vezes até era verdade, e ficavam ali, epá, pronto, mas é verdade, quer dizer, isto é uma questão muito mais vasta e muito mais profunda, e o próprio celibato, assim como a relação conjugal, não se resume ao ato sexual. Nem a questão do celibato é para se ver pela negativa, e sempre que é visto pela negativa como uma privação ou como uma proibição, é um desastre. O celibato só faz sentido e tem sentido se for visto como, e são 3 os argumentos essenciais que fundam o celibato. O argumento cristológico, eu depois explico num rápido. O argumento cristológico, o argumento eclesiológico e o argumento escatológico. E Jesus, isto é cada palavrão. Argumento cristológico. Segundo os evangelhos, Cristo foi celibatário. E então o sacerdote, pelo celibato, identifica-se com Cristo, missionário e celibatário, na realização e no anúncio do reino de Deus. O argumento eclesiológico é exatamente o da disponibilidade total para o serviço pastoral e missionário da Igreja. O argumento eclesiológico, ou melhor, escatológico, que é principalmente compreensível se a gente for através da vida religiosa e dos frades consagrados, é uma identificação com o pleno dos plenos do futuro, ou seja, nós chegamos ao Evangelho e quando os fariseus questionam Jesus Cristo por causa do indivíduo, da mulher que casou e o marido não deu filhos e depois veio outro e por fim morreu o último, eram todos irmãos para dar descendência e nenhum deu descendência à mulher. E então pergunta-lhe, então e agora quando eles ressuscitaram, se houver ressurreição, ela é a mulher legítima de qual deles? E diz-lhe Jesus, filho, na plenitude, ninguém é dado a ninguém em casamento. São todos como anjos. Ora bem, a razão última do celibato é também esta, era uma identificação com a vida plena da entrega e da presença de Deus que está para além da vida deste mundo, ou seja, dizendo de outra maneira, o casamento e o matrimónio, com toda a dignidade que tem, porque é um sacramento, é realmente uma coisa deste mundo e para este mundo, e não para o da plenitude. E enquanto que a virgindade consagrada e o celibato são um sinal da vida plena futura, onde já não há essas dimensões. Senhor Padre Joaquina Nazaré Domingos, caro assistente nacional, muito obrigado. Foi uma entrevista riquíssima, foi um gosto muito grande, com a sua habitual acutilância, o seu sentido de humor reconhecido por todos nós e já conhecido, mas com muita profundidade, muita substância, que é o mais importante. Muito obrigado, foi um grande gosto. Com certeza. E disponham sempre. Disponham. Obrigado também. Obrigado. Bom dia. Obrigado.